Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo, esse podcast. Estamos hoje aqui com as feras das ciências humanas, professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, e hoje a gente vai tratar sobre essa parte importante do primeiro dia de provas, tá? De ciências humanas. Nós temos feito isso nos outros vídeos com os outros professores, nas outras áreas, e antes de falar de Enem, antes de falar de prova, eu quero saber: por que raios vocês escolheram História, Geografia, entre tantos cursos que podiam ser feitos, por que vocês escolheram esse? Foi uma vocação? Aconteceu? Foi o que deu para passar? Contem. Já antecipo, o Joel e o Filipão tiveram histórias lindas sobre a matemática. Quero ver se vocês vão bater isso aí. Eu passo a palavra primeiro para o Cris, ou 60 a mais, depois a gente continua. Minha história, putz, não sei se posso contar, né? Mas vamos lá. Eu queria ser engenheiro mecânico, mas trabalho desde muito novo com meu pai. E aí precisava trabalhar na padaria, né? Porque meu pai tinha uma padaria num bairro ali de Rio Grande, sócio com outra pessoa. E aí eu tinha que trabalhar também, e as coisas foram passando e eu sempre pensava, quando for fazer faculdade, tenho que fazer uma coisa de ascensão, e na época a engenharia estava muito em alta, e aí eu pensei em fazer engenharia mecânica. Aí, como eu sou bem mais velho do que vocês, na minha época nós tínhamos que ir na universidade conhecer os cursos, tinha as comissões de curso, as concursos, e aí eu fui lá e descobri que eu fui lá, inclusive, porque, né, tinha interesse na universidade. E aí fui visitar a Concur, e a Concur me apresenta um curso diurno, o dia inteiro. E aí era manhã e tarde, aí eu tinha que trabalhar, não tinha como. Aí eu optei por outra possibilidade, porque eu sempre fui ousado, né? E aí eu pensei, vou fazer economia, porque vou ser ministro da economia. E aí entrei no corredor lá, passando para o pavilhão 4 da FURG, e tínhamos lá a concurso de economia. E tinha uma galera que eu acho que devia ser o período lá de rematrícula, alguma coisa assim. E eu entrei naquela fila, e eu sempre fui um pouco malandro, gordinho, essas coisas todas, e tô na fila. E aí a fila ia para uma porta, que era concurso de economia, e do lado tinha uma concurso completamente vazia. Com um sofá. Com o sofá. Com o sofá. Aí eu olhei e disse, vou me sentar só um pouquinho, enquanto a fila diminui, porque não, né? E aí eu não sabia, né? Muito cru, não sabia de nada. Entrei e sentei. Nisso entra um outro rapaz atrás de mim, até hoje lembro dele, era funcionário da universidade, secretário do curso de Geografia, e o nome dele era Mauro. Já deve ter se aposentado, naturalmente. E aí eu entrei e o Mauro perguntou, posso te ajudar em alguma coisa? Eu disse, olha, só se tu diminuir a fila. Aí ele disse, tu é aluno de economia? E eu disse, não, vim só para conhecer o curso. Ele disse, tu quer fazer economia? E eu disse, sim, queria fazer economia. Mas na época eu nem sabia o que de fato era economia, né? Uma bobada. E aí ele disse, e por que tu não escolhe geografia? Aí eu disse, quem é que faz geografia, né? Eu ia chegar em casa e dizer, vou fazer geografia. O ministro da geografia. Ministro da geografia. Eu sei como é. Aí ele começou a me contar, me apresentou o card da geografia e ele mostrou lá as cadeiras e teve uma frase fantástica, que ele disse que todo semestre a geografia viajava. E aí eu, de uma família humilde, não tinha possibilidade de viajar, eu disse, olha só, vou estar Sofá. viagem, faculdade. E olha que ele ofereceram um café para ele. Era tudo que meu pai queria, né? Um filho que tivesse na faculdade. E aí eu fui o primeiro da parte da família da minha mãe a entrar na universidade. Então, a família do meu pai não, tem um monte de gente, mas na família da minha mãe eu fui o primeiro. E aí eu disse, cara, aí tem uma oportunidade. Viajar por conta do governo, nossa, né? Por conta do governo, entrar na faculdade. E aí eu disse, chegou na época do vestibular, escrevi para geografia, passei bem, né, na época. E aí comecei. Aí no primeiro semestre eu achei interessante, um monte de gente diferente, bicho grilo. Eu fiz pré-vestibular no Michigan, lá em Rio Grande, primeira turma. E aí depois, no segundo semestre, comecei a me apaixonar. E aí
eu vi que ia dar certo, porque eu nunca fui muito inteligente, mas as disciplinas também não eram muito forçadas. E aí começou a dar certo. Aí era um curso noturno, e aí me encaixei. Fiquei no curso em Rio Grande por 3 anos. Aí depois acabei migrando para Caxias do Sul, onde eu concluí o meu curso na UX. Fiz mais um ano e meio, acho que foi na UX, porque diferenças de créditos. Aí eu fiz na UX. E aí comecei a dar aula e aí não parei mais. É isso. Eu já era. E já era, simples assim. Bom, agora saindo dos mais 60, os mais 50 agora. Eu pedi 50 pra mais, isso. 50 Tá mais. certo. Eu, na verdade, não tive enganos. Não tive enganos. Né? Quando eu tinha 10 anos, eu estava lá na antiga quinta série, isso já faz um tempo, né? Na antiga quinta série foi onde eu tive pela primeira vez contato com a disciplina de história. Porque até então eram estudos sociais, lembra daquela questão? E agora não, agora eu tinha inclusive um livro, não é um livro de história, tinha um livro de geografia, né? O livro de geografia é uma história em quadrinhos, assim, né? Mas enfim. Pensei que ele tinha tido contato com a sala dos professores para fazer fofoca, né? Não. Sala dos professores é um lugar de fofoca, E aí, não tem graça. e aí eu tive contato com disciplina de história, não é? E aí esse livro, cara, eu fiquei fascinado, porque eu comecei a devorar aquele livro ali. Não é? Então, cara, eu fiquei fascinado. Era uma questão que trazia a chegada dos portugueses e como é que era a esquadra de Cabral. Então, toda aquela questão, e tinha umas figurinhas para colar, e eu ficava, meu Deus! Ali eu me apaixonei por história. E eu, muito antes dessa quinta série, eu tinha um quadrinho que brincava ali, né, com giz, aquela situação toda, e eu queria ser professor. Do que aí é outro assunto. Mas quando eu tinha 10 anos, quando eu tive contato pela primeira vez com a disciplina de história, eu disse, eu quero ser professor de história. Não é? Esse livro, inclusive, é um livro didático, não é? Ele hoje está no meu estúdio emoldurado lá, não é? Porque foi o que me fez vir para o caminho que vim. Não é? Então, desde os 10 anos, por vezes a gente fala com um aluno, ele tá... Porque o aluno é muito engraçado nesse aspecto, assim, né? O vestibulando, né? Ele é muito engraçado quando ele tem seus 17, 18. Tu aí com 17, 18 sabe. O que é mais comum? Tu chega na reta final do Enem e diz assim, prof, tô em dúvida. Não sei ainda o que eu vou fazer, tô em dúvida. Entre engenharia civil e enfermagem, sabe? Tem nada a ver um curso com o outro. Aí eles me olham assim, tu sabe como é que é, né? Não, essa vez eu não sei. Não sei. Eu não posso te ajudar. Por quê? Não, eu posso te ajudar com algumas limitações, melhor dizendo, mas eu não vou te dizer que sei como é. Por quê? Porque aos 10 anos eu disse que eu quero ser professor de história. Então, Triste, né? é o que eu... Cada vez eu digo para vocês, cada vez que eu passo pela porta de uma sala de aula, eu estou realizando o sonho de uma criança. Porque eu disse, eu quero ser professor de história aos 10 anos. Então, e desde então flertei com filosofia, flertei com publicidade e propaganda, flertei com jornalismo. Cheguei a fazer a prova da publicidade na época na Católica de Pelotas. Cheguei a fazer, dei uma flertada com design gráfico, mas o coração é da história. O coração é da sala de aula. E o Maurício, como é que foi? Agora os 40 a mais. Né? Eu queria ter uma história bonita que nem a do Oswaldo para falar sobre a minha relação. Eu atuo em filosofia e sociologia, mas a minha formação é em história também, né? E a princípio, até os meus 19 anos, não era a minha ideia, não era a minha ideia principal, né? Na época havia o curso de produção fonográfica na Universidade Católica aqui de Pelotas. E eu, assim, eu era quando jovem, um aluno péssimo no ensino médio, não era nada dedicado. Então eu tinha um sonho de montar meu estúdio, tocar instrumento e viver de rock and roll. Vou viver de música, vou tocar, vou ser bicho grilo, esse tipo de coisa, né? E o curso aqui, o Michigan, teve um papel importante na minha formação, porque foram 2 professores daqui da casa, um ex-professor, um professor que ainda é daqui, que fizeram com que eu tomasse essa iniciativa de tentar um caminho nas humanidades. Um deles foi o professor Cássio, na época era professor de atualidades, e eu me encantei muito com a didática dele, com a retórica, com o domínio de sala de aula que ele tem, e com a paixão que ele tem quando ele fala de geopolítica, relações internacionais, Primeira Guerra, Segunda Guerra. E foi uma coisa que me aqueceu muito o coração, porque tu sair de um rapaz de 18, 19 anos que queria ser um artista, ter um estúdio em casa, fazer jingles, etc., para querer trabalhar com conhecimento é uma coisa diferente. É um salto. É um salto bem grande.
E outra pessoa, esse foi o que definiu o curso da minha escolha, foi o Delmar, que foi professor aqui muitos anos atrás, e ele foi meu professor de História Geral na época. Eu lembro até hoje que era uma aula de Grande Depressão, e ele falando do Al Capone. E eu, claro, músico, roqueiro, gostava de Raul Seixas, né? Eu lembrava do Ei, Al Capone. Só que eu não fazia ideia de quem era a desgraça do Al Capone. E eu lembro da aula do Delmar de Grande Depressão, eu ouvindo assim, ele falando do Al Capone, será que é o mesmo Al Capone? E eu perguntei pra ele, professor, é o Al Capone da música do Raul Seixas? É. O cara era gangster, estava vinculado a um contexto histórico que cai em vestibulares, e foi naquele momento que me deu um insight, assim, tipo, cara, meu Deus do céu, isso é tão legal, sabe? Dá pra viver disso, dá pra ser um professor. Imagina ser um professor no nível do Cássio, no nível do Delmar. Eu acho que foi ali que me deu uma virada de chave muito grande, assim, e que se conecta com a história da empresa aqui. Mas eu acho que, se eu fosse dizer assim, o momento foi esse aí, Cássio e Delmar na minha vida. Foram eles que Eu entrei no lugar do Delmar. O Delmar saiu em 2014, na metade do ano, assim. Entrei no lugar do Delmar. Agora, voltando, começando a falar de Enem, começando a falar de prova. O Enem há um bom tempo, talvez nunca tenha sido, mas com o passar do tempo tem ficado mais assim, que é menos preto no branco e mais trabalhando em áreas cinzentas. Não se faz mais uma pergunta, por exemplo, em qual data aconteceu tal coisa? Quem foi o responsável por isso? O que aconteceu nisso? Não, eles estão muito mais interdisciplinares e com uma visão mais integrada de mundo. E aí, aproveitando que estão os três aqui, eu quero saber um pouco de vocês, como é essa prova, como é esse perfil da prova de humanas e como vocês acham que as disciplinas se conectam com o passar do tempo. Como que a história casa com a geografia, a filosofia entra ali no meio. É claro que uma questão e outra a gente encontra, bom, essa questão é especificamente de história, essa daqui é especificamente de geografia. Mas eu acho que cada vez mais as disciplinas estão se encontrando e se misturando na prova do Enem. Queria que vocês falassem sobre esse perfil de prova de humanas no Enem. Vou começar com o senhor ali. Mas sempre eu. Não, só para a gente manter a ordem, os 60 mais, os 30 mais, os 40 mais. Entendi. Não, a prova de humanas é uma prova que não tem grandes diferenças com relação às questões de interdisciplinaridade. Talvez seja a prova que consiga mais interconectar as questões, né? Nós contribuímos muito, e eu sempre comento com os alunos, né, que se perceberem as aulas de história, sociologia, filosofia e geografia, eles têm repertórios socioeconômicos, socioculturais muito amplos que pode facilitar a vida deles para escreverem, por exemplo, a redação, que é no mesmo dia. É claro que os alunos naturalmente vão ficar mais assustados com a prova de redação e vão começar com a prova de redação. Mas se eles começarem fazendo humanas, por exemplo, eles já têm repertórios para criarem outras ideias e abrirem um pouco o leque. Porque normalmente as provas elas têm uma temática. Então elas seguem uma linha, certo? Então a prova de linguagens, a prova de humanas, elas vão seguir uma linha. E esses repertórios eles vão facilitar a escrita e o entendimento da prova de redação. Mas é claro que por uma questão de nervosismo, por uma questão de cobrança nossa dos professores, eles buscam primeiro fazer redação, ou pelo menos lerem os textos de redação. Com relação às questões, eu vejo que há um intermeado bem forte, um misturado, um bem bolado, bem legal, principalmente geografia e história. Sociologia e filosofia, a gente observa direto os pensadores, né? Em especial. Claro que isso está mudando um pouquinho no Enem, né? Depois o Maurício pode falar, que quando se fala de um tema específico, quando tu começa a criar temas específicos, associando as obras dos determinados autores. Mas geografia e história está sempre muito próximo. A gente elimina geografia da prova de história quando tu encontra lá Dom Pedro fez alguma coisa, Carlota Joaquina estava acompanhando. Um evento puro, que são aqueles momentos isolados. Fora isso, está muito junto, tem muita relação social. A prova ela é muito voltada às relações sociais, muito voltada à problemática da sociedade. Então, está tudo muito impermeado. Quando a gente fala de filosofia, respondendo questões que podem estar associadas à globalização, quando a gente fala de sociologia, respondendo problemas da urbanização, isso está sempre muito interligado. Eu costumo brincar com os alunos que eu termino o primeiro dia de prova e eu digo, 30 questões de geografia.
né? E a gente sabe que não é, e é bem difícil de selecionar, mas por termos disciplinas tão afins, às vezes é muito difícil de selecionar o que é de cada área. E até aproveitando, avançando um pouco mais nas perguntas, no contexto, como que é para vocês ter, principalmente em história, filosofia, associar Revolução Francesa, associar a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, pré-história, a história do Brasil, com contextos mais contemporâneos? Porque o Enem exige que o aluno esteja ligado no contexto no qual ele está inserido e em situações contemporâneas. Como que é esse desafio de trazer o antigo, o histórico, para um contexto moderno, até para ajudá-los a ter um repertório numa redação, uma coisa do tipo? Queria saber isso de vocês também. Muito bem. O Cris falou muito bem essa questão da história, geografia, filosofia juntas, não é? Então, assim, o que acontece? As questões da prova de história, elas trazem diversos elementos que dialogam entre si. Um dos eixos da prova do Enem é justamente o enfrentamento do quê? Da situação-problema. Então, por exemplo, a gente pode voltar até 2009, que aí sim nós tínhamos questões de fato interdisciplinares desde 98 no Enem. Então, nós temos questões interdisciplinares, nós não temos um modelo que nós temos hoje. Em 2009 nós temos essa reformulação e aí muda-se, inclusive aí nós temos os 5 eixos temáticos da prova do Enem, onde um deles é enfrentar uma situação-problema. Como é que nós podemos relacionar? Sabe que história ela é uma disciplina as humanas, elas são disciplinas tão fantásticas que elas podem aparecer, acredito que praticamente todas as disciplinas, sabe? Todas. E aí entra uma questão que, por exemplo, quando a gente olha para isso, nós vamos imaginar assim, vamos supor, o vestibular te cobra uma data, não é? Ainda que de maneira indireta, mas ele vai te cobrar conhecimento acerca de uma data. Então vamos pegar algo que seja mais comum, já apareceu na prova, que seja comum de ser trabalhado. A questão, o vestibular, ele poderia te perguntar a data de uma lei áurea, por exemplo, não é? Poderia te trazer o processo abolicionista, desde a lei do ventre livre, passando pelos sexagenários e chegando na lei áurea. Ok. Não é? Mas agora, o Enem não vai te cobrar essa data. Dificilmente ele vai te perguntar uma data. Ele vai te dar a data. E aí tu vai ter que relacionar, por exemplo, trazendo para hoje, tá? A marginalização do negro. Então ele vai te trazer um texto, ele pode trazer inclusive um recorte, um classificado de um jornal da época, né? O negro fugido, aluga-se, né? Como nós podemos ver, tu que está nos assistindo, que é daqui de Pelotas, ou de Rio Grande, por exemplo, vou usar as duas que posso falar com propriedade. Vocês podem ir na biblioteca pública que vocês vão ter acesso, por exemplo, a jornais que antecedem a Lei Áurea e nos classificados vocês vão ler. Aluga-se uma negra lavadeira, aluga-se, não é procura-se uma ama de leite. Não é? Era uma forma como esses seres humanos eram tratados. Isso é lamentável, é uma mancha na nossa história, mas é uma realidade. Então, o Enem pode te trazer um recorte de jornal, trazendo esse recorte, trazendo essa notícia, ele pode trazer, por exemplo, o resultado ali, o censo de um IBGE, falando sobre a quantidade de negros encarcerados, por exemplo, ou em situação de rua, ou nas periferias, e te pedir para estabelecer uma relação. E aí tu vai precisar compreender toda aquela questão que envolveu um projeto de uma elite dominante na época que precisava da manutenção de uma mão de obra barata. Compreende? Então essa relação tu consegues estabelecer, sabe? Então pegando algo lá do século XIX e trazendo para um Brasil de 2000 e levando em consideração a maturação 2023, não é? Então podemos fazer isso aí, como tantos outros. A Revolução Francesa, como tu usaste como exemplo, vai nos trazer a ideia da primeira Constituição Europeia, vai nos trazer a ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e pode trazer algo interessante que não foi publicado porque os revolucionários não permitiram na época, revolucionários pero no mucho, não é? Que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E aí nós vemos a questão, o quanto foi a luta do movimento feminista, buscando e busca ainda a questão da igualdade, a questão dos direitos iguais. Então, o quanto a mulher foi mantida dentro de casa, não é? E a política e a revolução era dos homens. Então, outra situação, problema que a gente pode trazer
para um Brasil, pode trazer para uma realidade social nesse momento, né? Uma problemática social. Show de bola. Bom, eu comento muito com os alunos que tem mudado a educação, naturalmente, e tem algumas coisas que a gente tem deixado de fazer. Uma das coisas que os nossos alunos de maneira geral, têm feito menos é leitura. Então, a ampliação de glossário é fundamental, porque é nas leituras de diferentes produtos, livros, sei lá, e-books, qualquer coisa que faça com que tu leia artigos, que tu leia revistas, que tu leia livros, diferente só da tua área de conforto, isso naturalmente engrandece o teu glossário. E como o Maurício falou agora há pouco, às vezes não é nem uma palavra rebuscada, é uma palavra que a ciência usa e que o tempo comum, a sociedade ativa, não usa, né? Então, a gente tem dentro das universidades um cenário acadêmico, um cenário catedrático que tem que ser respeitado. E muitas vezes isso chega na prova e as palavras um pouco mais eruditas já não são mais faladas, já não são mais lidas. E isso eu acho que é uma das coisas fundamentais. Porque há alguns anos atrás, vamos pensar, uns 15 anos atrás, quando a gente dava aula, a gente começava dizendo, olha, tu tem que ler um jornal por dia, uma revista por semana e um livro por mês. Para os vestibulandos, e não tinha conversa. Hoje, tu diz, tem que ler, gurizada, para aumentar o glossário. E os dados estatísticos mostram, né, que a cada ano cerca de 5% do glossário vai desaparecendo, o glossário mais rebuscado principalmente, porque nós começamos a aceitar muito a questão da palavra falada, né, e aí a gente acaba perdendo um pouco do glossário. Eu acho que o glossário é fundamental para as provas. No podcast de matemática com o Joel, com o Filipão, eles falaram que vários erros da prova de matemática não é porque os caras não sabem matemática, é porque eles leram errado o enunciado. Eles até falam que às vezes o aluno chega para fazer uma dúvida, eu não entendi. O que tu não entendeu? Nada. Porque o problema está no enunciado. Pode ser uma regra de 3 a resposta, mas a interpretação ficou... E quando não se tem... e naturalmente o glossário vai... 1, 2 palavras no teu texto gerador, no teu texto introdutório, e já complica tudo, né? Então tem palavrinhas-chave que até os alunos, principalmente os nossos alunos aqui do Grupo Michigan, a gente já diz para eles, apareceu isso, já marca, porque são palavras geradoras, né? Que vão ajudar depois no comando da questão, mas muitas vezes se passa. E nós estamos falando das ciências humanas, nós estamos falando com a história da humanidade, nós estamos falando com a origem das ciências, nós estamos falando de temas sociais dentro da geografia e da sociologia que abarcam o mundo inteiro. Então não é uma coisa que tu com uma palavrinha tu vai conseguir responder tudo, né? Então eu acho que o glossário é uma sacada, assim, a galera tem que melhorar. Para ti, Márcio. Eu endosso completamente, principalmente em filosofia. Filosofia, o domínio de conceitos e desse vocabulário, ele é fundamental para tu responder. Hoje a gente estava fazendo uns exercícios sobre Immanuel Kant, por exemplo. Dois termos de Kant que enrolam todo mundo. O imperativo categórico. Todo mundo se enrola com esse termo, imperativo categórico, mas no fundo é uma coisa bastante simples, que é a base da ética do Kant, ética universal. Age apenas segundo uma máxima que possas ter como universal. Eu só faço aquilo que eu acho que se todo mundo fizer, nossa sociedade vai ir daqui para melhor. É uma coisa bem simples, só que é uma palavra que parece que gera medo na pessoa. Quando a pessoa olha, imperativo categórico, não sei, não faço ideia do que seja isso. Mas dialética? Dialética. É um conceito que aparece em todas as ciências, não é difícil, só que apareceu, dialética já é. Essa questão é difícil. Dialética e dialógica, sim, materialismo dialético, são termos que literalmente apavoram qualquer aluno. A maioria dos alunos sabe, entende o conteúdo. Se tu desenrolar com outros termos na sala de aula, tu vê que ele entende. Mas quando ele se depara com essas palavrinhas, ele se quebra. Outro que também é típico das questões de Kant, juízo sintético. O que é sintético? Unir coisas. É uma avaliação de coisas que estão sendo unidas. No caso do Kant, racionalismo e empirismo, tentando juntar essas duas escolas. No fundo, não é tão difícil assim. Só que o palavreado, e por exemplo, já que estamos falando de Kant,
Os textos de Kant são horrorosos de ler, é muito difícil de ler. Então, às vezes a questão nem é tão difícil assim. Então, cai justamente no que o Cris nos falou. Glossário. Quanto mais eu enriqueço... Porque são textos que naturalmente estão diretamente relacionados com a cátedra, né? Exatamente. Eles com a são, disciplina de filosofia, né? E de novo, né? Temos que falar que nós temos que entender a história dos autores, da onde os autores vieram, por que eles falam dessa forma, qual era a realidade deles naquele momento. Isso o Oswaldo falou ali no início. Então, a sociedade humana ela foi evoluindo, ela foi mudando, e isso naturalmente vai pesando um pouco mais, principalmente quando eu me preocupo apenas com o que eu vivo no momento atual. E tudo que não estiver no meu momento atual, eu acabo deixando de lado. E isso, às vezes, na prova aparece. E aí os alunos começam a sofrer um pouquinho para responder as questões. Tem uma questão que é muito simples a gente abordar, que às vezes não é nem apenas a palavra já é o agravante, não é? Então, nós tivemos uns anos atrás uma questão muito interessante que falava a respeito da justiça do trabalho, falava sobre Era Vargas, não é? Se eu resumir toda a pergunta, era: para que serve a justiça do trabalho? Deu. Resumi todo enunciado, para que serve. E ali as alternativas falavam em conflitos laborais. Eu não sei o que é laboral, então eu não vou marcar. Não é? E, poxa, tão simples, tu não precisa saber o latim do labor, não é isso, da labuta, não é isso, mas tu pensa na ginástica laboral, não é? Tu Laboratório, lugar onde se trabalha. Sabe? Então, quer dizer, são às vezes palavras que não são, como faço um link com o que o Cris falou agora há pouco, que não são tão complexas, mas às vezes falta esse engajamento na leitura e principalmente na interpretação. Por isso que assim, a gente sempre recomenda uma dica que acredito que cada um de nós vai dizer a mesma coisa quando começar agora o período de revisão, que vai dizer: cara, a questão é extensa, lê a pergunta. Depois de tu ler a pergunta, tu já sabe pelo menos que resposta tu vai buscar naquele texto. E vendo isso, tu já consegue tentar interpretar alguma palavra que tu não saiba, mas tu vai buscar aquela resposta. Mas o Cris, ele, né, eu faço minhas as palavras do Maurício sobre o endossar a respeito da leitura, não é? Então, hoje, inclusive nesse ano, isso não vai ser questão da prova do Enem, mas veio esse ano, nós tivemos a resposta de que, pela primeira vez, o número de não leitores ultrapassou o número de leitores. Né? Isso para nós é um retrocesso. Né? Para nós que gostamos da rede social, que gostamos da comunicação imediata, que nós que gostamos de postar o nosso dia a dia, postar, né, enfim, as mais variadas formas, nós não sabemos mais como escrever. Nós não sabemos mais. E se vocês pegarem grande parte dos adolescentes, pedirem para eles escreverem à mão, tem sempre exceções, claro, mas por isso que eu disse grande parte, ele na hora de fazer a letra ele vai ficar com dúvida. Observo isso, inclusive, desde os pequenos. E nos pequenos, nós que estamos na sala de aula, trabalhando com diferentes modalidades, diferentes níveis de ensino, a gente vê isso entre os pequenos. Eles não estão mais sabendo escrever direito. E isso é muito perigoso. Por isso que nós vemos países de primeiro mundo que primeiro informatizam uma sala toda. Agora as crianças só vão usar tablet. Passam-se os anos, o que eles fazem? Eles tiram tudo e vai voltar para o papel e para a caneta, porque significa um retrocesso. Né? Então a leitura, a interpretação é crucial. Agora, uma dica muito simples, né, para tu tentar fugir disso aí é, cara, lê a primeira pergunta, depois lê o enunciado, e assim tu vais, não é, pelo menos sabendo o que tu vais procurar naquele texto. Bom, agora, já se dirigindo para o final, para o encerramento, fazer uma perguntinha específica para cada um sobre a sua área. Começando por geografia. Cris, falando sobre geopolítica, sobre conflitos, me diz 3 assuntos contemporâneos que devem aparecer na prova, que devem surgir, se não diretamente, indiretamente, ou talvez até numa proposta de redação. Bom, o que nos difere dentro da prova de humanas de uma ciência e outra vão ser as peculiaridades. Dentro das peculiaridades, nós temos que lembrar que a prova de geografia, vamos imaginar que a divisão seja uma tríade, né? Juntando sociologia e filosofia, história e geografia. Pensando nisso, eu tenho algumas
alguns termos que nos classificam, como, por exemplo, a parte da geografia, que não se divide, mas a gente, né, de tempo comum se divide fácil, que é a parte de geografia física, né? Então, eu acho, Matheus, né? Eu entendo, na verdade, que tem características de climatologia que tendem a aparecer na prova. Então, esses fenômenos climatológicos, os fatores, os elementos climáticos, isso pode aparecer na prova e nos identifica como geografia, certo? É claro que temos um arcabouço gigante de problemas para resolver. Nós tivemos agora uma enchente no Rio Grande do Sul que pode vir a aparecer. Cris, não vai aparecer porque é isolado do Rio Grande do Sul, sim, mas nós podemos fazer um contraponto com a seca do Nordeste, sei lá, algo que o valha dessa forma, né? Fazendo um contraponto hidrográfico. Tem todas as movimentações de relevo que a gente reconhece, então isso nos classifica como geógrafos físicos, né? Dentro desses temas mais contemporâneos, eu diria assim, Matheus, se a gente pudesse apostar, as questões de agrária sempre aparecem na prova, porque nós somos um país agrário, mesmo tendo uma vontade enorme de ser um país industrializado, nós somos um país de base agrária. Nós temos duas linhas na agrária muito forte, que é a reforma agrária, voltando um pouco mais para a área social, pensando que na nossa Constituição diz que a terra que nós pisamos tem que ser produtiva, né? Então, o trabalho da reforma agrária ela sempre busca mudar a posse da terra, né? Pegar aquelas terras devolutas, terras sem produtividade e redistribuir de maneira igualitária. E por um outro lado, o contraponto da reforma agrária vai ser o agronegócio, que trabalha lá com 50%, 52% do PIB nacional, porque pega desde do plantio, da plantar na semente na terra, até o comerciante final. Então a gente tem que entender que existe um arcabouço de setores produtivos muito interligados com a agricultura, então a agricultura pode aparecer e vai aparecer na prova. Problemas do urbano, né? Sei lá, deslocamento, o caos das moradias, a criminalidade, tudo que isso tem a ver com as questões urbanas podem aparecer. E o último, que é a questão dos problemas ambientais, vinculados tanto à parte de geografia física quanto à parte de geografia humana. Estamos aí às vésperas da COP30. Vamos ter que falar na COP30 sobre biodiversidade, vamos ter que falar sobre painel intergovernamental sobre mudança do clima. E naturalmente aqueles termos que está acontecendo na mídia, o racismo ambiental, né? Os refugiados ambientais. Então isso está bem na moda, está bem em voga, certo? Assim como outros termos. Agora o Maurício tinha citado agora há pouco a gentrificação, que é a hipervalorização do espaço, a verticalização das cidades, processo de globalização, os grandes conflitos sempre caem, associando um pouco à história, os grandes conflitos sempre caem na prova. Então é muito difícil dizer três, mas se tu quisesse que eu de fato falasse só sobre três, seria agrária, seria problemas ambientais e climatologia. Show de bola. Passando para a história agora. Oswaldo, sempre tem aquela briguinha da história geral e a história do Brasil. É verdade que a história do Brasil tem ganhado cada vez mais espaço e está tendo um peso muito importante na prova? E além disso, me diz uns 2 ou 3 temas de história do Brasil que são quase certeza. Certeza a gente não pode dizer, porque vai que não caia, mas são quase certezas na prova. Primeiro, sim, o Brasil vem ganhando e vem ganhando cada vez mais espaço. Não? E o curioso que até ao momento, o que tem mais tradição de aparecer na prova é justamente o Brasil colonial. Sabe? A gente sempre, de uma certa forma, deixa o Brasil colonial de lado, foca muito o império, principalmente república, a gente já pensa em Era Vargas, pensa em ditadura, mas o que tem ganhado espaço é o Brasil colonial. Não é? Então toda a questão, porque isso vai envolver uma questão social muito interessante, vai envolver a questão da mão de obra escravizada, vai envolver a questão, e eu vou fazer um link com a geografia, porque nós caminhamos juntos nisso aí, a questão da posse da terra, da origem do latifúndio, a questão do controle da política por uma aristocracia rural, ainda que oficialmente durante o período colonial nós estivéssemos sob a coroa portuguesa, durante o período imperial o imperador tivesse o poder moderador, quem está ocupando as cadeiras do parlamento
naquele período, é uma aristocracia rural. O processo, perdão, Fique à vontade. o processo de ocupação do espaço, as capitanias hereditárias, o processo sesmarial, todo isso está ligado ao Império, né? Ao Império. A gente vai das terras para quem a gente acha que tem confiança. Então, é uma questão, se nós pegássemos ali, nós temos a sesmaria, por exemplo, só para dar um exemplo de uma sesmaria, do Davi Canabarro, né, começava próximo de Pinheiro Machado e ia até a Argentina, sabe? Olha o que é essa extensão de terra, não é? Então, nós temos ali, e aí entra, claro, aí já não é mais colônia, é império, ok? Mas entra o peso de um aristocrata rural. Não é? Então, ao mesmo tempo que se a gente for lá, puder um salto agora para o período regencial, não é? A questão do Tratado de Ponche Verde, do final da Revolução Farroupilha, dessa questão toda, nós temos ali um grupo, uma elite rural que não pode ser tão prejudicada, porque ela também, para nós, é valorizada. Para nós, ela tem valor. Então, nós vamos chegar a um consenso, mas aí o consenso aí já é outra discussão. Não é? Então, sim, o Brasil vem ganhando mais espaço na prova do Enem, não, o que não quer dizer que outros assuntos da história geral não vão ser cobrados, mas o Brasil vem, sim, ganhando muito, muito espaço. Não, eu acredito, e aí é achismo meu, que em pouco tempo o Brasil colonial ele vai perder um pouquinho mais de espaço para o republicano, mas nesse momento o colonial é o mais, tem sido mais cobrado na prova. Então, e aí, então, desde a ocupação do espaço, o princípio não é da extração de produtos, né, o nosso mercado, o que nós vamos poder produzir aqui, tudo isso vai aparecendo além dos conflitos, mas aparece ainda mais que os conflitos. Agora, sobre 2 temas de Brasil, eu iria muito para a questão, né, para uma, inclusive, herança, né, um problema social que é a violência social, que foi inclusive a dica no aulão, foi tudo isso, que é a questão da violência social, que tem na sua base a desigualdade social, o aumento da criminalidade, nosso senso de injustiça, de nós não nos sentirmos justiçados, não é? Então a questão de violência social, enquanto problema social, é um tema muito, muito passível, não é? De acabar caindo. Fora isso, acredito sim em questões, embora não seja o assunto mais que tenha mais tradição de aparecer, mas em questões sobre a ditadura civil-militar. Não é que passamos algum tempo sem questões sobre ela e agora ela venha voltando a aparecer. Então, a ditadura no contexto de cidadania e falta de, no caso, durante o período ditatorial, então no contexto de cidadania, e tu pode envolver a questão dos direitos que foram cercados, que foram completamente anulados, os direitos civis, os direitos políticos, né, o abismo que se cria com a concentração de renda, neste contexto. Não vai, acredito que dificilmente vai cair uma questão de discussão ideológica, não vai ser por aí. A gente falava antes de palavras bonitas, né? Vamos trazer umas efemérides. As efemérides. Que efemérides será que vão trazer esse ano aí? O Enem não tem essa tradição, né, das com as efemérides. comemorações, né? Sim, exatamente, é bom a gente falar isso aí. Né? O Enem não vai ter tanto essa tradição das efemérides. Tá? Mas são os vestibulares. O pessoal que vai fazer vestibular URGS, Santa Maria, Católica de Pelotas, PAV, não é? Aí sim. Mas algumas efemérides boas para esse ano, nós temos muitas, não é? Mas algumas boas para esse ano, por exemplo, a volta do Brasil vitorioso na Segunda Guerra Mundial e o fim da Era Vargas, em 45, são 80 anos, certo? Nós temos o início do governo JK e o plano de metas, nós temos a morte do Vladimir Herzog, certo? Temos o fim da ditadura, a eleição de Tancredo Neves, chegada de Sarney ao poder. Então, são algumas, isso falando de Brasil republicano. Se formos para a história geral, temos o fim da Segunda Guerra Mundial, os bombardeios da cidade de Hiroshima, Nagasaki, né? O fim da guerra na Europa com a morte de Hitler no bunker, não é? Então, nós temos tantos outros, mas nós poderíamos ir por essa linha, nessa questão das efemérides. Show de bola. Mas são muitas. Não, perfeito. E para encerrar, filosofia e sociologia, o que eu quero te trazer, Maurício? Antes a gente falou sobre essa associação, essa difícil associação do antigo com o novo. Eu queria saber se tu achas, e se sim, como talvez a prova vá associar filósofos antigos e conceitos sociológicos clássicos, como, por exemplo, a uberização das profissões, que é um assunto muito, muito quente, com o feminismo,
com o movimento social negro, Perfeito. enfim, com conceitos muito atuais e muito quentes hoje nas redes sociais, nas conversas, enfim. Queria saber isso de ti. Isso, Matheus, isso é mais provável de acontecer nas questões de sociologia. Sim. Por quê? As questões de sociologia, elas se localizam praticamente todas na competência 5. A competência 5, a primeira habilidade que vem da competência 5, ela pede de nós o quê? Analisar o papel que os meios de comunicação têm na nossa sociedade. O que acontece? Pode vir uma questão super teórica, lembrando que meios de comunicação é sociologia, mas também é filosofia, porque os teóricos da comunicação da Escola de Frankfurt eram todos filósofos, então ela está ali meio que imbricada uma coisa com a outra. E essas questões podem ser puramente teóricas, envolvendo conceitos como alienação, massificação, a perda da aura nas obras de arte, isso pode acontecer, ou pode vir para um caminho mais atual de mídias sociais, por exemplo. Isso não seria impossível. Mas o que eu posso dizer, pegando um pouco a vibe de discussão que a gente está fazendo? Todo ano tem nem que seja uma questão sobre meios de comunicação. Isso, com certeza, pode acreditar que vai ter. Pode ser mais teórica? Pode. Ou pode ser mais voltada a uma questão atual. Oswaldo tinha falado sobre cidadania. Esse também é um tema quente da sociologia. Principalmente, como o direito nos ajuda a construir as noções de cidadania atual. Como costumam vir essas questões? Geralmente um trecho de alguma lei, um excerto de algum projeto de lei, com algum inciso específico, que pede que tu analise aquele texto e diga qual é o objetivo que aquilo tem na sociedade. Geralmente a resposta vai envolver expansão da noção de cidadania, ampliação da cidadania, reconhecimento de processos históricos que certos grupos sofreram, reconhecer desigualdades sociais. Isso todo ano a gente pode esperar. Para a filosofia, aquelas questões mais tradicionais, ética todo ano cai alguma coisa. Com certeza cai. Por quê? Porque a ética é um assunto universal e é um assunto atemporal. O que é certo de se fazer e o que não é, e quais são os valores que balizam esse certo ou errado. E a ética, geralmente, ela vem ou com aqueles 3 gregos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, ou ela vem com Immanuel Kant. Dificilmente ela vem com algum outro autor que não seja esses 4. Outros temas que podem vir, epistemologia, da onde vem o conhecimento, da razão ou da experiência. Mas isso a gente já entra em assuntos que são menos recorrentes e que dialogam bem pouco com questões da atualidade. São aquelas questões mais conteudistas mesmo. Eu diria que a sociologia, pela maneira como a gente tem operado nos últimos anos, ela com certeza dialoga muito mais com questões da atualidade, ela consegue se flexibilizar mais com isso do que a filosofia, se a gente for fazer esse comparativo. Finalizando o papo, foi muito bom, muito construtivo. Faltou uma semana para a prova. Eu acho que é só para complementar, não dá para aprender nada muito novo nesses últimos dias. É só assim, pegar o lugar, mas é um material que a gente está fazendo com muito carinho. Tem podcast de linguagens também, tem podcast de matemática, tem podcast de natureza. Mais legal é o nosso. Mais divertido de humanos. Então, se assistiu esse, assiste os outros também. As 2 semanas são muito importantes. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Não, isso. Tranquilo. Um abraço. Aproveite. Show. Valeu.